Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pérsia e hoje estaremos dando início ao nosso primeiro Conexão Aba. Estou aqui com o pastor Renato Quadrado e com o João. E hoje começaremos a falar sobre o favor imerecido de Deus. Sabemos que esse favor ele se baseia totalmente na obra de Jesus na cruz, né? E assim, o que a gente entende mais sobre esse favor? O que você, João, o que você entende mais assim? Que seria esse favor? Acredito que debaixo de toda pessoa que aceitou Jesus Cristo, existe um favor da parte de Deus, uma graça da parte de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. E baseado nisso, a gente pode aqui escolher diversos assuntos, né? Mas eu acredito que esse é o favor de Deus, o próprio Jesus, aquele que veio e morreu por nós. E quando fala de Jesus, a gente pode incluir ele em todas as áreas da nossa vida. A questão é o seguinte: favor imerecido, é a graça. Algumas pessoas hoje têm como é que eu posso dizer, algum preconceito sobre isso, principalmente por causa de alguns exageros, né? Então, quando se fala em graça, em favor de Deus imerecido, as pessoas já pensam naquela questão que o pessoal da graça pode pecar, pode fazer o que quiser. E não é bem assim. Na verdade, a graça ela é mais profunda do que a lei, né? Porque a graça vai falar do amor de Deus pelo homem pecador caído, e agora, por ser um favor, por ser um presente, como diz Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Deus é graça, então esse é o favor, nós não merecíamos. Na verdade, por causa do pecado, nós merecíamos o inferno, né? Todos nós merecíamos o inferno, mas o amor de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus fez com que ele enviasse Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para assumir o nosso lugar. E isso é a graça. Então Jesus veio, assumiu o meu lugar, o seu lugar, pagou pelo nosso pecado, pagou a nossa dívida, e agora nós somos salvos. E somos salvos não por mérito, mas pela obra perfeita de Jesus. Uma coisa engraçada que é legal de se saber, né? Que até acredito que seja um princípio de tudo, estava até conversando com a Pérsia a respeito disso, é saber a respeito dos tempos que já se passaram, né? A gente não está mais na época da lei. Existiu o período da morte, da lei, e hoje estamos no período da graça. A Pérsia até deu um exemplo relacionado, qual que é aquele exemplo que você deu? Do presidente? Se a gente vamos falar que o Bolsonaro é presidente? Depende. Qual época que você está falando, né? Exato. Então, a mesma coisa. A gente não está vivendo mais no tempo da lei. Eu anotei aqui, de Êxodo a Malaquias, o relacionamento de Deus era na horizontal, né? E agora, a partir de Cristo, é na vertical, né? Você que se conecta diretamente com o Pai. A Bíblia nos fala, né, que Adão pecou, de Adão até Moisés reinou a morte. E ali é a morte que reinava e mandava em tudo. Adão e Eva entregou o domínio a Satanás. E aí, a partir disso, Deus dá a lei ao homem. E aí, depois de Moisés até Jesus Cristo, todos viviam debaixo da lei. Mas como a gente sabe, está escrito em Romanos, a lei nunca justificou coisa alguma. Nem nada. Na verdade, a lei ela veio para explicar por que o homem morria, né? Então teve o domínio da morte, e o homem morria, não se vê por quê. E aí então vem a lei e diz: olha, vocês morrem por causa do pecado. O salário do pecado é morte, não é? Porém, vem Jesus e diz o seguinte: olha, legal, a lei nunca resolveu o problema. A lei, ela mostrou o problema, ela sempre mostrou que havia um problema, e Paulo vai dizer que a lei é boa por causa disso. Porém, Jesus vem e ele, como a lei já mostrava o problema, ele fala: agora eu vim para resolver o problema. E resolver o problema é o que? A justificação. Então ele veio para justificar o homem diante de Deus. E aqui é que tem um problema difícil, porque as pessoas elas querem merecer. Isso. É porque aprende já desde pequeno, né? Tira nota para merecer na bicicleta. Faz isso para merecer aquilo. Então ele pega esse princípio e traz para Deus, né?
E a lei ela vai dizer isso. A lei faz assim, ó, se você fizer isso, você recebe aquilo. E isso é um salário. É o salário, não é? Tá te pagando por isso, né? Foi um Exatamente. presente, né? Se seu pai um dia falou pra você, tira a nota que você vai ganhar uma bicicleta, você não tá ganhando presente. Você tá ganhando um salário, um pagamento. É verdade. E isso aqui é a questão. Então, aí a isso nós vemos as pessoas preocupadas. Ah, mas como que Deus vai me salvar sem eu ter que fazer nada? Você só tem que crer. Crer na obra de Jesus Cristo. Por isso que é presente. O presente ele não tem a ver com quem recebe. Ele tem a ver com quem dá. Exato. Não é? Então Deus resolveu nos dar um presente. A salvação, o perdão dos pecados e a justificação, que vem através da obra perfeita e consumada de Jesus na cruz do Calvário. Então eu não tenho que merecer, eu tenho que crer. Não é? Aí, claro, mas a Bíblia vai falar que nós fomos salvos para as boas obras. Exatamente. Só que a questão das obras aqui, hoje nós fazemos obras boas não para receber, não para merecer. Nós fazemos as obras a partir da posição que nós estamos. Então é diferente. Então eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu faço boas obras. E assim, né? Por que que é de graça? Se você for ver, por que que seria de graça esse favor, esse... Eu acho engraçado. Até para entender melhor isso, a gente tem que voltar na questão do tempo. Antes, né, na lei, Deus era Deus. Deus era Deus. Existiam pessoas que eram chamadas amigas de Deus, usadas por Deus. Mas depois de Jesus, Deus virou Pai. Aí, com esse pensamento, a gente pode tentar entrar nesse assunto e falar por que que é de graça. Tipo, é tão caro, né? Tipo, que o sacrifício de Jesus é algo tão caro que nós nunca, por mais que a gente tentasse, nunca, jamais poderíamos pagar. Então, Tem gente que tenta ainda, né? Isso é engraçado pra mim. Um pastor lá falava que Deus dá, mas não vende. Ele dá, mas não vende. E se ele vendesse, você não conseguiria comprar. Nem eu isso. como, né? E ele pagou o preço e pagou e ponto. Não tem... Deus, Jesus pagou o preço mais. Não tem mais. Jesus, porque aí é uma coisa que eu digo sempre que eu acho legal essa ilustração, que é o seguinte. Eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho aqui um celular, um iPhone, que é um dos mais caros aí, né? Um iPhone 14 Pro, que custa R$10.000, e eu trouxe ele de presente para você. Você vai ficar feliz. Opa, ganhei. Aí você recebe o celular, eu falo, então, só que agora é o seguinte, eu comprei em 60 vezes, eu paguei a primeira parcela, as outras 59 você paga. É mais ou menos isso que fazem com a obra de Jesus na cruz do Calvário. A pessoa chegava, olha, Jesus ama você, Jesus morreu na cruz para te salvar. Quer Jesus? Quero. Tá, agora só que é o seguinte, ele só pagou a tua entrada, agora você tem que pagar a permanência. Não, Jesus ele fez a obra completa. Ele não pagou a tua entrada no céu, ele pagou tudo, ou seja, ele morreu a nossa morte. Então, ou seja, aquele velho homem morreu. Por isso que 2 Coríntios 5,17 vai dizer que agora nós somos nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, o homem velho passou, o homem velho morreu. Tudo se fez novo, agora uma nova criação em Cristo. É um novo homem em Cristo Jesus. E a partir desse momento, é um presente. Eu recebi o presente. Então, como o presente não tem a ver com quem recebe, e sim com quem dá, Deus resolveu me dar o presente. O que eu tenho que fazer? Receber. Receber, toma posse disso, crer nisso. E a partir daí eu recebo a nova vida em Cristo. Então eu começo a viver, a caminhar, baseado na nova vida de Cristo, na conquista de Cristo. Então por isso que eu disse que aí a obra, né, que eu vou fazer, ela está relacionada à minha posição e não a uma conquista. Então, fui salvo para boas obras? Sim, ok. Então, a partir de agora, por que eu sou salvo? Porque Cristo mudou a minha vida, porque eu sou uma nova criação. Então, eu amo, eu perdoo, eu ajudo o próximo, eu tenho bondade e misericórdia com o outro por causa de Cristo em mim. Essa pergunta que você falou,
que é por que que é de graça, né? Sim. Eu acho que tem um versículo na Bíblia que ele explica, é muito fácil essa pergunta. E a gente conhece desde pequenininho, que é João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo. Ponto. Né? Não tem segredo. Ele é pai. A partir de Jesus, nós podemos ser aceitos por Deus, ser chamados de filhos de Deus. E porque Deus tanto amou o mundo, ele entregou Jesus, que é a graça, o nosso favor imerecido. Por amor é de graça. Por amor é de graça. E assim, né, como que as pessoas elas podem ter a certeza desse favor, né? E que seria a certeza para as pessoas que elas têm esse favor merecido de Deus? Uma coisa só, antes de a gente entrar nesse assunto, é que eu pelo menos tinha uma dúvida a respeito de, né, esse favor que existe. Mas por que que tem que existir um favor na nossa vida? Por causa da queda de Adão. Lá no início, quando Deus criou o mundo, aquela coisa toda, o homem caiu, errou, e a gente não tem nada a ver com isso, nada a ver com aquele cara que caiu. É tão injusto que até Deus acha isso injusto. E aí, por causa que a gente descendeu dele, né, naturalmente, todos vieram de Adão, tem a natureza de Adão, precisa existir sobre a vida do homem um favor, Sim. imerecido, para que tire ele dessa posição e coloque ele numa posição original. Até quando Deus vai conversar com Adão, lá no Jardim do Éden, ele pergunta para Adão, né? Adão, onde você está, né? Não o que você fez. Adão, onde você está? Eu te coloquei numa posição e você não se encontra mais aqui. Por isso que em Lucas vai falar, que a gente já escutou falar disso, que Jesus veio buscar o que seria... Não, Que se havia o perdido. que seria perdido. Quem, né? E não quem. A gente perdeu esta posição. E para nos restaurar nessa nova posição, precisa existir um favor, uma graça, chamada Jesus. O problema é o seguinte, as pessoas acreditam mais na obra de Adão do que na obra de Cristo. Você tocou nesse assunto, né? Paulo vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E também por um só homem entrou a justificação. Então a questão é, ninguém duvida que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Verdade. Ninguém duvida disso. Então, você vai falar com qualquer cristão, seja ele crente, católico, espírita, seja o que for. Todos pecaram, verdade. Todo mundo pecou, é mesmo. Adão caiu, isso. A culpa é do Adão, a culpa é da Eva. E o pessoal eu já vi até gente brincando. Na hora que eu chegar no céu, se eu pegar o Adão, ele vai ver só. Então, ninguém duvida da obra de Adão. Porém, os crentes que se dizem crentes, que se dizem pessoas que creem na Bíblia, que entregou a vida para Jesus, duvidam da obra de Cristo. Porque se em Adão todos pecaram, em Cristo, todos aqueles que creem em Cristo são justificados. Qual a dificuldade disso? Então, ou seja, ou eu estou em Adão, ou eu estou em Cristo. Não tem como eu estar nos dois. Em Adão nós pecamos, mas agora Cristo veio, trouxe uma obra redentiva na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora ele tira qual pecado? O pecado de Adão. Então agora eu deixo de ser da linhagem de Adão e começo a ser da linhagem de Cristo. E a linhagem de Cristo é outro nível, não é? Então por isso que eu sou nova criação, nova criatura em Cristo. Isso não quer dizer que eu não vou pecar. Isso não quer dizer que de vez em quando... Não, enquanto nós estivermos neste corpo mortal e pecador, nós estamos sujeitos a tudo. Nós só não vamos pecar, seremos perfeitos na glória com um novo corpo. O dia que nós olharmos para Jesus nos olhos, tivermos o mesmo corpo que ele hoje. Porém, espiritualmente, e Deus nos olha espiritualmente. Deus é espírito. E uma outra coisa legal aqui, que só pontuando, que não é o assunto, mas coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quando eu entendo que eu sou um ser espiritual, gerado no Espírito, em Cristo Jesus, e que Deus olha para mim de uma forma espiritual e não carnal, porque Deus olha para mim através da obra de Cristo. Então, Deus olha para mim e me vê justificado, me vê perdoado, porque Cristo já
nos justificou, já nos perdoou. Isso vale para você também que está nos assistindo. Talvez você está tentando ser santo e não consegue. Está tentando fazer e não consegue. Está tentando pagar o preço e não consegue. Quantas pessoas chegam para mim? Não, pastor, eu vou ser crente, mas o dia que eu parar de beber. Mas você nunca vai conseguir parar de beber. Eu vou ser crente, mas o dia que eu parar de adulterar. Então, desiste, porque você nunca vai parar de adulterar. Exceto se você entregar a tua vida para Jesus. Então, aí você, quando crê na obra perfeita de Jesus, no sacrifício redentivo de Cristo, então sim, através de Cristo, através do Espírito Santo, da força do Espírito Santo na sua vida, aí então você para de adulterar, você para de beber, você para de fumar, você para de andar em caminhos tortos e começa a caminhar no caminho que é Jesus Cristo. Tem um conselho que Paulo dá a Timóteo que eu acho impressionante, que está em 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se, justifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É só em Cristo, não tem outro jeito. E é legal, assim, que o mundo ele tenta alcançar o sucesso pela meritocracia, né? Sim. Tanto o sucesso familiar, financeiro, né? E ali ele tenta, com a força do próprio braço, e aquilo que você fala, né? Tudo que você tenta com a força do teu braço, você tem que manter com a sua força. E dificilmente alguém consegue, né? Manter aquilo. Mas eu tenho que conseguir, né? Mas você colocou uma coisa boa. O mundo tem. Na verdade, se você for ver um coach, se você for ver palestra, ler livros, é isso aí. Você faz e você recebe a paga do que você fez. Isso é pagamento. Desde criança, né? Sim. É desde a bicicletinha que você ganhou, porque você tirou nota. Mas isso é pagamento, na verdade. Então, ok, tá tudo certo. Não tem nada errado com você trabalhou, você tem direito ao seu salário. A Bíblia vai dizer isso, que todo trabalhador tem direito a salário. Ok. Só que nós vamos entender o seguinte, assim funciona no mundo. Agora a questão é, Jesus disse que nós não somos do mundo. Nós vivemos num reino espiritual. Então, no reino do Espírito, a coisa funciona diferente. Eu não posso olhar para o reino de Deus como eu olho para o mundo. Não. O reino de Deus funciona diferente. Nós vivemos no mundo, numa democracia. O reino de Deus existe um rei. E rei é um governo, no nosso caso, teocrático. Deus manda. E ponto, e acabou. Nós somos filhos, exatamente, somos filhos do rei. Então, tudo que nós fazemos para o reino é para o nosso pai, né? E isso é muito legal. E tudo isso que a gente tem falado, né, que é tudo por meio de Jesus, e enfim. Mas assim, não teria... Vamos pensar assim como outras pessoas pensariam. Não teria uma parte que seria para o homem fazer e uma parte para Deus fazer? Para ter esse favor? E existe uma parte do homem. Existe. O que é? Querer receber no nome de Jesus Cristo. A mais fácil. Fácil, né? Pronto. Não tem segredo. Tá achando que a vida é luta, é guerra? Tá achando que somos um exército de ocupação, né? Não de conquista. Mas a questão é que nós aprendemos assim. Eu sou crente desde 5 anos de idade. Então a questão é, você tem que fazer para merecer. Então se você não olha, e por que falam para as crianças? Olha, cuidado, hein? Deus castiga. Você errou, Deus castiga. Então criaram na nossa mente uma ideia de um Deus que castiga, um Deus que pune. E aí alguns vão dizer assim, mas isso é verdade, Deus pune mesmo, olha lá. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A Bíblia diz sim, na lei era um Deus punitivo, exatamente. Na lei era olho por olho, dente por dente. Você mata, você morre. Não é? Então na lei é se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e não desviares nem para a direita nem para a esquerda. Bendito serás. Mas se você não der ouvido, se você desviar, maldito serás. Isso é lei. Então é assim que funciona. Você vem a Jesus e Jesus então ele traz vida nova para você. E aí Jesus de fato ele não está preocupado. Eu não vou salvar o João porque o João ele era adúltero, ele assassinou. Não. Jesus morreu por todas. Não é? Essa é a questão. Não tem separação, né? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, não é todo aquele que faz as coisas certinho,
todo aquele que se acha santo, todo aquele que tenta cumprir a lei, todo aquele que nele crê. Tem separação, Deus não faz separação de pessoas. Do rico ao pobre, do preto ao branco, né? Seja quem for. É só aceitar Jesus Cristo e receber essa graça de Deus, que se chama Jesus. E resumindo tudo, né? O favor de Deus é o Evangelho. O favor de Deus é uma pessoa e o seu nome é Jesus, né? Quando temos Jesus, temos favor. Favor e Jesus não andam separados, né? Um está incorporado no outro. E a questão agora é o seguinte. Você precisa de Jesus. Talvez você tentou e não conseguiu. Então, por isso que você está desviado. Hoje nós temos muita gente desviada. Por quê? Porque elas tentaram e não conseguiram. Tentaram cumprir. Então tentou jejuar e não deu conta, tentou ir para o monte e não deu conta, tentou orar horas e não deu conta, tentou não pecar e não deu conta, porque o que aconteceu? A pessoa tentou. Talvez você está tentando ou talvez você tentou. E aí você fala, olha, Deus não me ama, ou eu não consigo fazer, eu não consigo cumprir. Realmente, você não consegue. Mas Jesus já cumpriu por você. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em Jesus. Então, Jesus já te justificou. Então, querido, você quer vencer todas as suas mazelas? Entregue a tua vida para Jesus. Volte para Jesus. Receba Jesus. E creia na obra completa de Jesus na cruz do Calvário. E aí, então, você vai confiar nessa obra. E quando você confia na obra perfeita de Jesus e não na sua obra, pronto, você está liberto, você consegue ser liberto, porque Jesus está consumado. Então, se está consumado, acabou. Se acabou, foi Jesus quem fez. Para nós é de graça, mas foi pago um alto preço, a vida do Filho de Deus por mim e por você. Então, não seja orgulhoso, porque ser orgulhoso, querido, é confiar nos seus méritos. Ser humilde é confiar que você precisa e depende de Jesus, somente de Jesus. Abra o teu coração, venha para Jesus, abra o teu coração, entregue a tua vida para Jesus e confia nele, e o mais ele fará. É isso. Ok? Até mais. Beijo no seu coração. Foi um prazer conversar com vocês também e até o próximo Conexão Aba. Só uma coisa aqui. Compartilhe, divulgue, dá o like, certo? Aqueles beijos no coração. O favor de Deus não se manifestou de forma exclusiva para um grupo, mas para toda a humanidade. Está ao alcance de todo aquele que crê. É por meio dela que podemos ter a comunhão restaurada com Deus. Não há absolutamente nada que possamos fazer para sermos remidos, a não ser confessar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Continuem abençoados.